Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre os blocos econômicos. Mas para a gente entender os blocos econômicos, a gente tem que entender como é que o mundo se tornou numa aldeia global, né? Conforme um cientista nomeou o mundo de aldeia global. Para a gente entender isso, vamos utilizar esse infográfico aqui, onde mostra para a gente o quanto que as fronteiras foram se diminuindo ao longo dos anos, né? Então, se nós analisarmos de 1500 até 1840, olha aí quantos séculos, né? O mundo era um mundo vasto. Isso porque a velocidade dos meios de comunicação e dos meios de transporte eram muito pequenas. Aí, a velocidade média e a melhor velocidade média das carruagens e dos barcos variavam de 16 km por hora. Imagine a viagem que Cabral fez, né, ao sair de Portugal e chegar até o Brasil. Quantos anos foram isso? A partir de 1850, e lembra que em 1850 a gente estava em pleno auge da chamada Revolução Industrial, até 1930, né, e nesse período o mundo inteiro já estava passando pela chamada Revolução Industrial, aí nós vamos ter aí um avanço nos meios de transporte e também de comunicação. Surgem as locomotivas a vapor, que olha o quanto que já aumentou sua velocidade. De 16 km passou-se para 100 km por hora. E os barcos a vapor chegavam até a 57 km por hora. Então nós podemos observar que, teoricamente, as fronteiras vão se diminuindo, né? A terra vai se tornando menor. A partir de 1950, quando a gente entra na chamada terceira revolução industrial, e agora o mundo inteiro já estava nessa terceira revolução industrial, nós vamos ver aí o surgimento dos aviões a propulsão, que passa a ter uma velocidade entre 480 a 640 km por hora. Olha o quanto que nesse período o mundo reduziu ainda mais. E num período de 10 anos, essa redução das fronteiras ainda foi maior, com os jatos de passageiros que chegavam até 1.100 km por hora. Isso vai fazendo com que essas fronteiras se reduzam e a concorrência se torna maior. Tornando-se maior a concorrência, precisa-se criar meios para proteger as suas economias. Bom, então com a formação desses blocos econômicos, a sociedade mundial passa a criar mecanismos para a proteção das suas barreiras alfandegárias, porque, como nós vimos, reduziu-se bastante as fronteiras, e aí a ideia que se tem é que não irá existir mais fronteiras, mas as fronteiras econômicas elas precisam ser resguardadas. Daí a criação desses blocos econômicos. E esses blocos econômicos surgiram lá no pós Segunda Guerra Mundial, como nós já vimos, né? E esses blocos econômicos, eles vão ser de tipos diferentes, só que esses tipos vai ser uma evolução, vai ser como se começasse um tipo de bloco econômico e terminasse em outro tipo de bloco econômico. Aqui nós temos os 4 tipos de blocos econômicos que existe hoje sobre o globo. Nós temos a zona de livre comércio, né, que ele vai garantir a livre circulação de mercadorias, ou seja, não há imposto na circulação de produtos entre os países membros. A moeda nacional é mantida e cada país define o imposto de importação para os produtos vindos de nações que não pertençam a esse bloco econômico. E as regras para o trânsito de capitais, serviços e pessoas. Porque esse tipo de bloco econômico só existe trânsito de capitais, serviços e pessoas. Aí, após um certo tempo, a União Aduaneira surge para que haja uma livre circulação de mercadorias, né? Cada país vai definir as regras da circulação de capitais, serviços e pessoas. A moeda ainda é mantida, cada país vai ter a sua moeda própria e o imposto de importação comum para as mercadorias vindas das nações não pertencentes ao bloco. Então, cria-se esse imposto que vai ser comum para todos os membros desse tipo de bloco econômico.
Evoluindo um pouquinho mais, chegamos ao que nós chamamos de mercado comum, que aí aqui já começa a mudar um pouquinho. Livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. E nesse tipo de bloco econômico, o imposto de importação comum para os países que vêm de outras nações que não sejam aquelas do bloco, ou seja, cria-se também um imposto único. E a livre circulação é mantida. E como último estágio desses blocos econômicos, atualmente nós temos a União Econômica e Monetária. Aqui há uma livre circulação de mercadorias, imposto comum para todos fora do bloco econômico, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, e agora tem-se uma moeda única. Hoje o único bloco econômico que encaixa nesse tipo de bloco é a União Europeia, que tem como moeda comum o euro. E para exemplificar aquilo que nós acabamos de dizer, nós temos aqui de início um bloco do tipo de zona de livre comércio, onde ele é bem restrito. Ampliando os seus serviços, nós temos a União Aduaneira, que é mais ampla, né, do que a zona de livre comércio. Isso, a partir disso, nós passamos para o mercado comum, que vai abranger uma parte muito maior do que a União Aduaneira. E, por fim, a chamada União Monetária, que é o último estágio dos tipos de blocos econômicos.